Beleza, turma? Professor Gustavo Lima trazendo a correção da atividade avaliativa no multiprova. Vamos mudar aqui de tela e iniciar pela questão 1. Esse recado eu procuro sempre reforçar, é que para o professor as respostas corretas são as primeiras opções, já para os alunos elas vão embaralhar, por isso vocês vão precisar observar o resultado e não a letra do resultado. Vamos acompanhar aqui, deixa eu só acionar aqui, vamos ver. Ixi, mas tá embaralhado aqui. Só um instante. Não, não é verde. Opa. Vamos aqui então com a primeira questão. O gerador de sinais abaixo está configurado com um sinal. Então, vendo as respostas, senoidal, quadrado, rampa e os valores de frequência. Então, o gerador de sinais tem essa característica. Quando eu estou passando aqui a caneta, eu posso apertar o botão e escolher o formato da onda. Já temos selecionado aqui de verde a onda senoidal, então teríamos só a letra A ou letra B como opção. Quanto à questão de valor, o usuário pode digitar frequência ou período e pode digitar amplitude. Aqui a gente só enxerga a frequência, até porque a gente já está vendo aqui a unidade, kHz. Então aqui é aquela observação que a gente faz desde o início do ano. Onde é ponto é vírgula, onde é vírgula é ponto. Então, se eu tenho ali 1.000, então vou até representar aqui, ó, 00, vírgula. Então, que aqui, na verdade, eu tenho 1,00 ponto. Então, para a gente, no país Brasil, a vírgula é quem separa. No caso aqui, a parte inteira 1 da fração que fica na direita. Então, aqui eu tenho, na verdade, 1 kHz. Das opções oferecidas ali, eu tenho 1000 Hz. Então, vamos ter como resposta aqui, 76% acertou, ó, senoidal de 1000 Hz. Tranquilo? Então, vamos limpar e seguir aqui para a próxima. Questão 2. Com base na tela do osciloscópio, estime aproximadamente a amplitude e largura do pulso quadrado abaixo. Então, estimar, pessoal, o nome já diz, tem que ser o valor próximo, não precisa de precisão. Então, para esse tipo de questão, o que é que o aluno tem que observar? O valor de tensão por quadratura, ou quadrícula, ou quadradinho. Então, aqui me diz 1 volt por quadradinho, por quadrícula. E vou contar os quadradinhos de altura. 1, 2, e aqui no olhômetro meio. Então, 2,5 de altura vezes 1, 2,5 volts. Então, já tenho duas opções aqui candidatas à solução. E o tempo? O tempo é marcado no eixo X. Eu venho para esse próximo valor aqui, ó, em segundos. 2 segundos barra 2 segundos por quadradinho. Então, eu vou contar aqui na horizontal. 1, 2, 3, 4. Também aproximado, meio. Aí, desse outro lado aqui, ó, 4,5 vezes 2. 9 segundos. Então, vou ter como resposta aqui, 97% acertou, 2,5 volts de amplitude, no caso a altura, eixo Y, e 9 segundos, eixo X, o tempo. Vamos apagar e passar para a próxima. Determina os valores de pico. Então, vou fazer aqui até uma colinha, ó. Valor de pico a pico. Lembrando, 2 vezes o valor de pico. Próximo, valor eficaz. Quem é o valor eficaz? 0,7. 0,7 de quem? Do pico. Então, vejam que essas três primeiras, importantíssimo saber onde está o valor de pico. Depois, o período. Período e a frequência. Quem é a frequência? O inverso do período. Então, vamos começar aqui pelo valor de pico. No caso, se trata de uma senoide. Então, é o máximo valor que ela alcança. Então, está aqui, ó. Esses picos aqui são os máximos. E quanto equivale? 20. Qual a unidade? Está aqui o V, 20 volts. Então, preenche aqui, ó, 20 volts. As outras são consequências. Então,
2 vezes o valor de pico, que já é 20. Valor de pico a pico, 40. O que representa fisicamente? Representa essa distância aqui, do máximo positivo até o máximo negativo. O próximo, o eficaz, 0,7 de 20. Então, vamos arredondar aqui, vamos fazer só a parte inteira. 14 volts. 70% de 20, 14. Então, e o que é que representa? Vou até mudar de cor aqui para facilitar. 255, 0. Então, o eficaz, turma, mais uma vez, é a equivalência. É você transformar esse sinal senoidal oscilante em um equivalente contínuo. Então, todo esse vermelhozinho que eu estou achurando aqui representa 0,7 do pico. Então, com isso, eu consigo ler os meus valores senoidais em um equipamento como o multímetro. Por quê? Porque ele mostra o valor eficaz, é o valor constante. Do valor constante, eu consigo calcular o valor de pico. Então, é assim que funciona os equipamentos eletrônicos, apresentando valores eficazes. Vamos voltar aqui para o azul e dar continuidade. Período. O período a gente fez mais de uma vez na sala. Podemos obter pelos picos, pelos zeros aqui, ou pelos vales. Então, é onde você se sente mais seguro. Então, pelos picos, começou aqui exatamente no 0, o próximo pico terminou no 20. Então, 20 unidade, milissegundos. Vamos fazer mais um. Daqui para cá, ó. 30 menos 10 igual a 20 milissegundos. Então, o período pode ser obtido de até 3 maneiras. E com o período, vamos calcular aqui 1 sobre 20 vezes 10 a menos 3. Então, vocês calculem aí o resultado aqui dessa conta, 50 Hz. E vamos, mais uma vez, reforço que o professor é a primeira opção. Então, está aqui, ó, 20, pico a pico 40. Então, até aqui, ó, até o 14 você tem duas opções já, ó, 20, 40, 14. Vamos continuar com o período, ó, 20 milissegundos. Esse aqui já estaria fora, sobraria para mim aqui a primeira. Para você tem que conferir os valores. 90% acertou a questão 3. Beleza? Então, dúvidas? Pausa o vídeo, copia e temos ainda mais uma semana aí. Vamos tirar essas dúvidas para não ter dúvida na prova. Vamos seguir aqui limpando e passando para a quarta questão. Essa quarta questão eu tenho que expandir. Deixa eu ver aqui. Eu fecho aqui primeiro. Então, se trata de uma combinação. Uma parte da turma recebeu a primeira opção e a outra parte recebeu a segunda. Do que se trata? Do assunto reativo. Frequência, dispositivo reativo. Então, um dispositivo reativo é aquele que seu valor ôhmico muda com o quê? Então, primeiro lembrar das duas fórmulas. O reativo eu calculo por XC igual a 2πfc. Olha aqui quem é? Frequência. A outra, XL, 2πfl. Mais uma vez ele aqui, ó, frequência. Então, a frequência é quem modifica a reatância do capacitor XC ou a reatância indutiva XL do indutor. Dispositivo que reage às variações da corrente elétrica, sendo que seu valor ôhmico, mesmas fórmulas, muda conforme a velocidade da variação da corrente elétrica. Então, podia ser que essa variação de corrente elétrica não ficasse clara. Então, eu coloquei que significa frequência. Então, aqui eu tenho como resposta o reativo. Na eletricidade só temos cargas resistivas ou cargas
reativas. Então, a resistência não sofre influência da frequência, capacitores e indutores, sim, sofrem com a frequência. Essa foi a combinação da quarta questão, vamos limpar. E para a última questão, com base nos slides de elementos básicos submetidos à corrente alternada, analise as afirmações abaixo e marque a correta. O uso de capacitores de refasamento em instalações industriais é muito comum, já que compensam o atraso das outras cargas, no caso as indutivas, promovendo o avanço da corrente em relação à tensão. Então, aqui é a correta porque é a primeira. Por que as outras estão erradas? As cargas com características capacitivas são mais abundantes. Não, são mais restritas. Então, capacitor basicamente só vai ter esse motor síncrono que está citado aqui e os bancos de capacitores para refasamento. A próxima, a maioria das cargas tem característica capacitiva? Também não. A maioria das cargas é do tipo indutiva, como motores de indução, aparelhos de solda elétrica, reatores de lâmpada fluorescente e muitos outros. Então, essas duas foram canceladas por essas palavras aqui que trocavam sentido. NDA está fora também, então 93% aí sabendo a diferença, sabendo a aplicação dos capacitores. Tranquilo? Então, assim, turma, vou finalizar aqui. Qualquer dúvida, comenta e posta por e-mail. Valeu, até a próxima.